Olá, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Amém? Oh, glória. Estamos aqui mais uma vez para juntos, refletirmos a palavra do Senhor, a palavra do nosso Deus. Ele que nos convida, a refletirmos a sua palavra. Hoje em Marcos, em seu capítulo 6, a partir do verso 45, que nos diz que Jesus anda por sobre o mar. E diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldades a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Amém? Olha aí Jesus mais uma vez, com os seus discípulos, estava aí mais uma vez à beira-mar, onde eles estavam ali reunidos, e Jesus despediu a multidão e convidou os discípulos, a passar para o outro lado, a avançar, ir para outro lugar. Muitas vezes nós também temos que tomarmos uma atitude, em nossas vidas. Temos que ter uma tomada de posição. Quando Jesus fala assim: passemos para o outro lado, passemos para a outra margem, é que Ele está nos convidando a sair desse comodismo, a ter uma tomada de posição. Não é necessário mais ficar em fila. Não é necessário mais fazer o que você está fazendo. O seu tempo aqui, neste lugar, neste momento, acabou. É preciso parar. É preciso irmos à outra margem. É preciso alargarmos as nossas fronteiras. Não é necessário mais ficar aqui. Muitas vezes nós nos acomodamos, em determinado lugar. Em determinado lugar que Jesus, Ele nos convida a não ficar mais ali. E foi o que aconteceu. Então os discípulos, obedecendo a ordem do Mestre, obedecendo a ordem de Jesus, eles foram, começaram a remar, começaram a atravessar o mar. E Jesus continuou ali. Jesus disse para os discípulos que ele ia ao monte orar, que era necessário que ele fosse ao monte orar. E nós percebemos aí também a necessidade da oração. E Jesus, ele nos dá o exemplo, de nós termos sempre esse contato com o Pai, sempre esta comunhão, para que nós nos sintamos fortalecidos. Ora, ele como Mestre e Senhor, ele sentiu a necessidade de orar, sentiu a necessidade de ficar sozinho. Todos nós temos que ter também esse encontro com Deus, esta oração. E percebe-se que Jesus, ele quando vai para o monte orar, ele sente a necessidade de ter aquele encontro com o Pai. Ele tem a necessidade de ser fortalecido. E ele nos dá o exemplo. Ele nos dá o exemplo de nós buscarmos sempre essa força, no nosso Deus, para que nós possamos vencer os ventos contrários que vêm sobre as nossas vidas, as tempestades que
nossa oração deve ser sempre para que Deus nos dê força para vencermos as tempestades, para vencermos os ventos contrários. Não para nos livrar dele, que sempre o cristão, aquele que vive na presença de Deus, os ventos contrários vão aparecer, as tempestades na nossa vida, as tribulações, elas vão sempre surgirem, independente do momento, da circunstância, de onde estivermos. Sim, os desafios, eles sempre virão. A nossa oração é: ajuda-nos, Senhor, dá-nos forças para passarmos sobre elas, dá-nos forças para vencer essas tempestades, esses ventos contrários que vêm sobre nós, que nós não nos deixemos ser tragados por eles, que nós não venhamos a sucumbir em meio às tempestades, né? Em meio ao mar revolto. Não, que nós não venhamos a submergir, que nós não venhamos a ser afogados pelos problemas, pelas tempestades, né? Pelos os ventos tempestuosos, pelas coisas que nós somos acometidos no nosso dia a dia, mas que Deus esteja sempre conosco para nós vencermos toda e qualquer tribulação, amados. Olha que os discípulos, eles estavam lá, em alto mar. Certamente Jesus o avistou e viu as dificuldades que eles estavam passando. Então, ao cair da tarde, os discípulos já estavam lá no meio do mar. Mas nós podemos perceber também que Jesus, ele só veio, ele viu certamente todo aquele sofrimento que os discípulos estavam passando, mas ele só apareceu na quarta vigília da noite. Os judeus, eles costumavam dividir a vigília da noite, o tempo da noite, em quatro tempos. A primeira vigília, o primeiro tempo, que era das 6, né, às 9 horas. A segunda, que era das 9 às 12. A terceira, que era das 12 às 3 da manhã. E a quarta, que era das 3 da manhã até às 6. Das 3 às 6 era a última. E olha que Jesus apareceu na quarta vigília. E nós percebemos, nós podemos ver aí nesse trecho da Escritura, que ao cair da tarde Jesus o avistou. Jesus avistou os discípulos lá no meio do mar, mas Jesus só apareceu na quarta vigília, lá por volta a partir das 3, né, entre as 3 e as 6 da madrugada. 3, 4, 5, 6, não sei qual foi o horário de Jesus, mas a palavra de Deus nos diz que ele apareceu na quarta vigília. Ele não apareceu logo. Então, tudo é no tempo do Senhor. Uma coisa é certa, nós sabemos que as tempestades elas não duram para sempre, né? A palavra de Deus nos diz que o choro dura a noite inteira, mas a alegria ela vem pela manhã. As tempestades, o mar revolto, eles vão passar. Como tantos que surgem em nossas vidas, se nós estivermos na presença do Senhor, nós vamos vencer todo e qualquer obstáculo. E lá estão os discípulos passando, né, pelo aquele alvoroço, pelaquela tribulação. O mar está revolto, né? O vento está soprando de forma contrária e nada favorece aos discípulos.
E eles continuam lá. E Jesus, vendo a aflição, vendo as dificuldades que os discípulos estavam passando, Jesus vem por sobre o mar. Quando nós podemos, assim, de uma certa forma, imaginar esta cena, Jesus caminhando por sobre o mar, é que nós também podemos passar por sobre o mar. Nós podemos passar pelas dificuldades. Nós podemos passar pelos ventos contrários, pelas tempestades da vida, mas nós passamos por cima. É porque nós podemos sim vencer a todos eles. Nós podemos sim, diante das dificuldades da vida, não fraquejarmos, mas todo e qualquer desafio, toda e qualquer tempestade, até mesmo tribulação, ela vem para a nossa própria edificação, porque a cada tempestade, a cada dificuldade que nós vencemos, olha, nós saímos fortalecidos. E lá está Jesus caminhando por sobre o mar. E ao chegar no barco, vê as dificuldades que eles estão passando, e ao avistar Jesus, os discípulos que estão passando por todas aquelas dificuldades, eles dizem, é um fantasma. Ao ver Jesus, os discípulos aterrorizados, com medo, eles dizem, é um fantasma. Olha, Jesus que tanto convivia com eles, mas eles ao avistarem Jesus, diz, todos temerosos, é um fantasma. E quantas vezes, irmãos e irmãs, nós não temos Jesus, nós não vemos Jesus como um fantasma? Quantas e quantas pessoas em suas vidas não veem Jesus como um fantasma? Quando nós chegamos e falamos de Jesus para alguém, as pessoas, muitos recuam, muitos não aceitam, muitos não dão ouvido à palavra do Senhor. Para estas pessoas, Jesus não passa de um fantasma, de um ser que viveu há tantos e tantos tempos, segundo o pensamento dessas pessoas, aqui na face da terra, e que talvez não faça mais sentido na vida delas falar de Jesus. Para essas pessoas, infelizmente, Jesus não passa de um fantasma. Então, Jesus, ele nos convida a observarmos mais, a aceitar a palavra do Senhor, essa palavra que nos edifica, que nos dá vida, essa palavra que nos santifica. E quantos de nós, até mesmo as pessoas que muitas vezes estão lá, na igreja, mas quando é chamado para uma tomada de decisão, essas mesmas pessoas que muitas vezes falam de Jesus, mas na hora do compromisso, na hora de fazer a obra, as pessoas recuam. Nessa hora, Jesus se transforma também para eles um fantasma, um ser da nossa imaginação, apenas da nossa imaginação. Mas quando partimos para uma prática de vida, ele acaba não existindo para nós. É simplesmente um fantasma. Mas esse Jesus quer estar sim no barco, independente das coisas que aconteçam,
no barco. Jesus está nele. Nós, como cristãos, nós não estamos isentos das tempestades, dos ventos contrários na nossa vida. Nós não estamos isentos, não. Ao contrário, nós estamos como linha de frente. Estamos sujeitos às mesmas coisas que os discípulos passaram. Nós também, certamente passaremos. Mas uma coisa é certa, Deus está no barco. Deus quer nos salvar. Deus não quer que nós venhamos a sucumbir no meio dessa tempestade, no meio desses ventos contrários, que são muitos em nossas vidas, né? Olha, os ventos contrários. Quantas vezes nós queremos fazer algo, projetamos o nosso futuro, mas os ventos contrários sempre estão ali. Mas eles nos servem também de desafio. O próprio Jesus diz assim na sua palavra: não temas, pois estou contigo. Não te assombres, pois eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, né? Eu te sustento com minha destra fiel. Então Deus vem sempre em auxílio às nossas necessidades, a tudo aquilo que nós precisamos para continuarmos, para prosseguirmos aqui na face da terra. Que nós, amados irmãos e irmãs, não venhamos a fraquejar, não venhamos a desistir no meio da caminhada, certo? Os ventos contrários, as tempestades, surgem, sim, mas nós temos a certeza que Deus está conosco, amém? Que esta palavra, né, sirva de ânimo, sirva de força, né, de autoestima para você, diante dos problemas que não só você, mas todos nós passamos. Mas certamente Deus nos dará a vitória sobre todos os problemas, sobre todas as tempestades, sobre todos os ventos contrários. Amém? Amém, amados. Esta foi a palavra do Senhor. Esta foi a palavra do nosso Deus. Amém? Que Deus continue nos abençoando, né? Que a alegria do Senhor, que ela continue sendo a nossa força, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E certamente Ele nos ajudará sempre, independente dos momentos ou das circunstâncias que nós estivermos passando. Amém? Esta foi a palavra. Até aqui o Senhor nos ajudou. Glória a Deus. Oh, aleluia.